quanto a esse aspecto de desempenho, né, o que você vem a comentar sobre o desempenho? Porque o híbrido, no aspecto vindo da montadora, ele tem uma tendência muito forte hoje com apelo ecológico, né, que é a diminuição de gases, né, no caso. Vem uma segunda parte, provavelmente, que é a economia, porque ainda o carro continua gastando quando ele aciona o motor a combustão, né? Primeira pergunta, nesses casos, o nosso equipamento tem capacidade de se ajuntar ao motor a combustão desse veículo híbrido, né? O que você tem a dizer sobre isso? Sim, essa sua pergunta é bem pertinente, mesmo porque nós já fizemos essa análise em dois carros de fabricantes distintos, que são híbridos de fábrica, adicionando nossa tecnologia e trazendo resultados espetaculares em cima do que o fabricante já coloca ali como economia e redução de gases poluentes. E é natural, também volto a repetir, que o carro híbrido de fábrica, vamos dizer assim, a bandeira principal é a questão ecológica. Mas a gente só analisa de um único prisma, né, Caetano? O que ele vai proporcionar de redução de gases poluentes. Imagina a produção e depois, após a produção e utilização desse descarte de bateria. Será que o que foi sequestrado de carbono é realmente compensado na hora que você vai fazer essa reciclagem das baterias? Ou mesmo na produção desse veículo? Eu posso afirmar categoricamente, porque eu li um estudo de uma empresa alemã que comprova que produzir um carro elétrico é muito mais prejudicial na questão ambiental do que realmente usar um carro convencional que já é existente. Então não são as palavras da Riley, é um documento, que depois a gente pode até colocar aqui à disposição de todos para poder ter uma terceira opinião, mas nesse documento se fala a respeito disso. Que infelizmente é uma ilusão essa questão do veículo híbrido ou elétrico ser a solução imediata para essa questão de redução de gases poluentes. Sim, bem oportuna a sua colocação. Seria parte de uma outra pergunta, né, mas você já acabou já adentrando nessa parte. Outra questão realmente é essa alusão que se faz do carro elétrico como salvador do mundo, né, por emissão zero. Eu também concordo. Nossa, primeiro momento, é um carro top, né? Mas realmente poucas pessoas, né, Roberto, conhecem ou se interagem desse aspecto de como é construída uma bateria, o que se é necessário na linha de produção, de fabricação dessas baterias, e é aí onde você talvez esteja colocando, né, que a produção gera processos de gases e resíduos tão ruins quanto qualquer outro existente hoje já no ambiente comum de carros comuns, por exemplo, dos gases veiculares, na verdade. O outro aspecto também que a gente tem que denotar, e eu até comentei isso na última entrevista que eu tive com o Matheus, né, que nós ilustramos bastante situações, é a matriz energética. Né? Eu também não consigo visualizar que o veículo elétrico ele tenha ascensão, a não ser só comercial forçada, né? Eu sei que nós estamos falando aqui um assunto muito polêmico, porque vão realmente acabar pichando, vai começar a ter gente falar que é ilusória essa situação, mas é como você bem falou, nós temos documentações, não nossas, né, documentações de uma empresa específica, ao qual deu esse parâmetro aí de que as baterias, para serem produzidas, consomem muito artifícios que geram resíduos ao meio ambiente danosos, não é verdade? E tem um processo, né, da matriz energética. O Brasil, na verdade, né, no caso, o Brasil, na verdade, ainda a grande maior parte é hidrelétrica. É uma condição de energia limpa, se a gente pensar. Né? Ela tem um processo sem resíduos, vamos colocar assim. Agora, no resto do mundo, tirando alguns países que têm essa condição de hidrelétricas, é quase todas termoelétricas. O que é uma termoelétrica? Usinas elétricas movidas a combustão, diesel, carvão, que jogam no meio ambiente aquilo que o carro elétrico não produz, propriamente dito, mas acaba sendo produzido lá para poder abastecer a energia elétrica. Você concorda com isso, Roberto? Você entende isso como pertinente, como uma defesa, não só para puxar a sardinha do nosso lado, não é nesse sentido, mas de explicar, de tirar esse véu
né, que ninguém comenta. E para finalizar, só para você dar a sua continuidade, você já percebeu, Roberto, que em nenhum momento, e isso eu também posso provar, porque basta entrar no Google, você não consegue encontrar qual vai ser o descarte ou qual vai ser o local definido e o que vai se fazer com as baterias quando elas perderem suas validades? Você pode pesquisar, não encontra. Ninguém fala sobre isso. Né? Então é uma situação periclitante se a gente pensar bem, porque por mais que sejam 2, 10 anos, 8 anos uma bateria, um dia todas elas vão ter que ser trocadas. E o que faz com essas baterias antigas? Né? Então, justamente, Caetano, essa sua colocação ela é muito clara e vai ficar muito mais evidente no que eu vou acabar de falar. Né? Os carros elétricos estão na quarta geração. Já foram tentados colocar no mercado 4 vezes. As últimas 3 vezes, infelizmente, não avançou pela questão de produção de baterias, pela questão de matriz energética e o principal, a autonomia desses carros, elas não são elevadas. Vamos falar só de Brasil, não vamos nem falar de Europa, mas vamos falar de Brasil. Você quer sair do norte e vir até o sul. Esse carro é capaz de fazer essa travessia? Não. Quantas vezes eu vou ter que parar para carregar essa bateria? Quanto tempo eu vou desperdiçar parado para poder aguardar esse carregamento? E como você falou, a nossa matriz hoje energética ela é baseada em hidrelétrica. É uma energia limpa. Porém, a gente tem uma grande dificuldade. Quando os reservatórios baixam, essa energia fica muito mais cara. Alguns estados entram em racionamento. E agora vamos pensar lá na frente. Vamos supor que a gente pegasse 113 milhões de carros que existem no Brasil e convertesse todos eles em elétrico. Como que a gente ia suprir essa energia para esse carregamento? Então, é algo impossível. A palavra certa é impossível. Não só na questão de logística e armazenamento dessa energia, mas também na questão financeira. O carro hoje elétrico ele tem um valor ainda muito elevado para a nossa realidade. Então, não é a gente remar contra a maré, mas sim levantar fatos que são verdadeiros, que estão aí. É só você fazer uma análise e você vai perceber que isso não vai avançar. Mas falando de carro híbrido, embora não seja totalmente elétrico, mas ele também detém baterias que vão ter necessidade de fazer uma reciclagem futura. E aí, como você falou, quem é responsável pela essa reciclagem? De quem é esse passivo ambiental? Da montadora? Do cliente que comprou o carro? Da concessionária? Então não existe leis ainda fixadas dizendo de quem é esse passivo ambiental. Então muito se fala, existem muitas propagandas bonitas realmente, mas a realidade não é bem essa no nosso cotidiano.